Bom dia, boa tarde ou boa noite, professor. Não sei em que momento o senhor estará assistindo a esse vídeo. Aqui estão a lista de questões relacionadas à prova 2. 3 questões de cada um dos dias. Selecionei, fiz a resolução e vou explicar agora para o senhor. A primeira questão, que essa é a 717 para 716, diz que durante um dia frio de inverno, o vento soprando a 55 km por hora, além disso também ele dá a temperatura do ar externo e a temperatura da superfície da parede. Ele pede para determinar a taxa da perda de calor por convecção dessa parede. E também, além disso, qual seria a resposta se a velocidade do vento fosse duplicada. Assim, podemos assistir que eu peguei os valores do K, da viscosidade cinemática e do número de Prandtl. Baseado, eu tive que fazer uma interpolação olhando as tabelas que o senhor disponibilizou para o material da prova. Assim, primeiramente, calculei o número de Reynolds, que deu 1 e pouco vezes 10 a sétima, ou seja, estamos falando de um escoamento turbulento. Assim, para calcular o número de Nusselt, utilizaremos a fórmula combinada, já que no problema ele não especificou que a gente usar a fórmula de Nusselt para escoamento turbulento. Então, fazendo todos os cálculos, a gente acha que o número de Nusselt 1, nesse caso para a velocidade de 55 km por hora, é de 13.406. Assim, a gente utiliza o número de Nusselt para determinar o H, o coeficiente de convecção. E a gente acha que o H é aproximadamente 32,48 watts por metro quadrado Kelvin. Assim, para a gente descobrir a taxa de transferência de calor, a gente utiliza a equação de resfriamento de Newton, assim a gente achando aproximadamente 9,09 kW. Já para se a velocidade fosse duplicada, utilizando a mesma fórmula ali do Reynolds, eu achei que Reynolds deu 2,172 vezes a sétima, ou seja, também é um escoamento turbulento, que é lógico, se pensar, pois a velocidade aumenta. Calculando o número de Nusselt nessa segunda fase do problema, achei o número de Nusselt que é aproximadamente 24.000. Assim, calculando o H2, achei que o H2 é 57,98 watts por metro quadrado Kelvin. Logo, a taxa de transferência de calor aqui deu de 16,23 kW. Agora, no segundo problema, está falando que a superfície superior de um vagão de passageiros de um trem de velocidade de 60 km por hora tem 2,8 metros de largura e 8 metros de comprimento. A superfície superior absorve radiação solar a uma taxa de 200 watts por metro quadrado e a temperatura do ambiente é de 30 graus Celsius. Ele dá todas as condições para um cálculo mais ideal, como se diz. Interpolando também o K, utilizando também o K, botei primeiramente o K, a viscosidade dinâmica, viscosidade cinemática e o número de Prandtl relacionados a 30 graus, utilizando a tabela. Assim, calculei o número de Reynolds, que deu 9,6 vezes 10 a sexta, ou seja, um escoamento turbulento. Para isso, a gente vai calcular o número de Nusselt, que, como um problema não disse, que tinha que usar o número de Nusselt, a forma de Nusselt para escoamento turbulento, a gente pode usar a combinada, que é mais próximo da realidade, como o senhor tinha dito em sala de aula. Assim, calculando o número de Nusselt, já chega que o número de Nusselt é 12.125. E aí, para a gente achar o H, a gente pega o número de Nusselt, multiplica pelo K e divide pelo L, que na verdade é o comprimento do trem. Porque a gente vai achar um H de aproximadamente 39,23 watts por metro quadrado Kelvin. Assim, a taxa, o Qzinho solar, vai ser igual a H vezes a variação da temperatura. O que a gente vai achar que o TS vai ser de aproximadamente 35,1 graus Celsius. E agora para a última questão
do dia 1, eu escolhi essa aqui, que está falando que o ar a uma atmosfera e 20 graus está escoando sobre uma superfície de 0,5 metros de comprimento, velocidade do ar de 50, e a superfície da placa é mantida a uma temperatura constante de 180 graus Celsius. Está pedindo para determinar o coeficiente de transferência por convecção. Assim, determinei o número de Prandtl, o número da viscosidade cinemática e o K. O K, isso daí utilizando por meio de interpolação e olhando as tabelas. Assim, fazendo o cálculo do Reynolds, a gente acha que Reynolds vai dar na casa de 10 a sexta, ou seja, como já disse anteriormente, é um escoamento turbulento, o que a gente vai utilizar a fórmula do Nusselt para escoamento combinado, achando o número de Nusselt de aproximadamente 1445. Achando o número de Nusselt, a gente consegue achar o H pela fórmula, que vai dar de aproximadamente 90 watts por metro quadrado Kelvin. Agora, para iniciar a primeira questão do segundo dia, eu escolhi essa 852 e é para resolver. Primeiramente, é necessário utilizar o saber do Q total, que vai ser o fluxo de massa vezes o CP vezes a temperatura de saída menos a temperatura de entrada, que vai dar 643.720 watts. Assim, a gente quer saber para saber o tamanho L, a gente vai pegar o Q total que a gente achou e dividir por 350, que ele falou que é a taxa líquida da água ali, transferida para a água. A gente vai achar um L de aproximadamente 1.840 metros. E a gente vai aplicar a fórmula aqui de Q' dx igual a fluxo de massa CP d da temperatura. Assim a gente vai cair numas equações aqui, achando que 350 é igual a HI, H interno, HI vezes π vezes o diâmetro vezes a diferença de temperaturas. Primeiramente, a gente sabe que também o fluxo de massa é igual a massa específica vezes a área vezes a velocidade. A gente calcula o valor da área, que vai dar um valor bem baixo, de torno de 10 a menos 4 metros quadrados. Assim, a gente consegue calcular a velocidade, que vai ser de aproximadamente 3,15 metros por segundo. Sabendo que a viscosidade dinâmica é 5,537 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo e o K de 0,644 watts por metro quadrado Kelvin, e o número de Prandtl vai ser de 3,55. Assim a gente calcula Reynolds, que vai dar na casa de 10 a quinta, o que seria um Reynolds quase que um Reynolds bem alto, porque nesse caso a gente está tratando de escoamento interno. E a gente vai utilizar essa fórmula debaixo do Nusselt, que o número de Nusselt é igual a 0,023 Reynolds elevado a 0,8 vezes o número de Prandtl elevado a 0,4, achando um número de Nusselt de aproximadamente 585. Assim, e sabendo que calculando o HI, que vai ser 376,7 dividido por 0,3, a gente vai achar que o HI é igual a 12.557 watts por metro quadrado Kelvin. Assim, fazendo todos os cálculos na fórmula abaixo, a gente vai achar que TS é de aproximadamente 85,3 graus Celsius. Para a segunda questão, eu escolhi a 8.64, que diz que os componentes do sistema eletrônico dissipando 220 watts são localizados num duto de 1 metro, cuja seção transversal é 16 por 16 centímetros. Os componentes são resfriados com ar forçado que entra a 27 graus Celsius a uma taxa de 0,65 metros cúbicos por minuto. Considerando que apenas 85% do calor gerado é transferido para o ar e que 15% restante é perdido através da superfície externa do duto, determina a temperatura de saída do ar e a temperatura mais elevada na superfície dos componentes do duto. Assim continuando, a gente pode calcular o fluxo de massa sabendo que
sabendo a densidade do ar vezes a taxa de vazão. Vazão que nesse caso que vai ser de 0,01275 kg por segundo. Assim, para a gente achar a taxa de transferência do ar, a forma da calorimetria, que a gente já tem ela propriamente na forma, a gente quer achar, e a gente vai precisar achar o T-out, que o T-out vai ser de 41,56 graus Celsius. Para achar o diâmetro hidráulico, a gente sabe que é 4 vezes a área da seção transversal, dividido pelo perímetro molhado, que a gente vai achar que é de aproximadamente 0,16 metros. Assim, para a gente saber também a velocidade, a gente vai dividir a vazão pela área, que vai dar um valor de aproximadamente 0,423 metros por segundo. Assim, o número de Reynolds para o diâmetro hidráulico vai ser de aproximadamente 4.077, o que é ligeiramente maior do que o limite para o escoamento laminar quando a gente está tratando de um escoamento interno. Isso aí a gente vai utilizar a fórmula de Nusselt, que foi utilizada na questão anterior, que vai dar aproximadamente 95,5. Assim, para a gente calcular TS, a gente vai encontrar que TS é aproximadamente 59,8. Agora, para a última questão do dia 2, a água a 15 graus Celsius é aquecida ao passar por dentro de tubos de cobre de parede fina de 2 cm de diâmetro. O calor é fornecido para a água por meio de vapor que condensa fora dos tubos de cobre em 120 graus. Está pedindo para determinar o comprimento do tubo necessário para que a água seja aquecida a 65 graus Celsius a uma taxa de 0,2 kg por segundo, supondo que o tubo de cobre está na temperatura de vapor de 120 graus. Assim, a primeira coisa que foi feita foi achar o calor total pela fórmula da calorimetria, que foi de aproximadamente 41.800 watts. Assim também a gente sabe que a gente pode equivaler a fórmula da calorimetria com a fórmula um pouco alterada da lei de resfriamento de Newton. E assim, para a gente achar o ΔTml, a gente tem que fazer essa fórmula, utilizar essa fórmula, o que vai dar aproximadamente 77,33 Kelvin. Mas a gente está trabalhando com Celsius, mas lembrando que sempre a relação entre Celsius e Kelvin é sempre proporcional a 1, ou seja, nesse caso não faria diferença. Para a gente calcular a área C, a gente vai achar um valor de 3,14 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Assim, a velocidade, para calcular a velocidade, a gente vai achar que a velocidade vai ser aproximadamente 0,642 metros por segundo. Calculando o número de Reynolds, por base da fórmula de ρ, v, d sobre a viscosidade dinâmica, a gente achar que o número de Reynolds é aproximadamente 19.500, o que é com certeza turbulento, se a gente analisar apenas o número do valor de Reynolds. Assim, a gente vai utilizar a mesma fórmula utilizada nas questões anteriores, do número de Nusselt, igual a 0,023 vezes Reynolds elevado a 0,8 vezes Prandtl elevado a 0,4, achando o número de Nusselt de aproximadamente 112. E assim, para a gente calcular o H, a gente vai utilizar aqui o H igual ao número de Nusselt vezes o K vezes o diâmetro. Assim, a gente vai achar que o H é de 3.510 watts por metro quadrado Kelvin, utilizando a fórmula anterior que a gente tinha achado, que a gente sabia que é Q igual a H AS ATml. A gente vai achar que o tamanho do comprimento do tubo é de aproximadamente 2,45 metros. Para a primeira questão do dia 3, a gente está trabalhando aqui com um trocador de calor. Então, para a resolução do exercício, a gente sabe que a taxa de transferência de calor é igual ao fluxo de massa vezes o calor específico na pressão, vezes Tc out menos Tc in,
o que a gente vai achar um calor de aproximadamente 252.315 watts. Assim, a gente também agora a gente vai precisar do ΔT1, que é o THIN menos o TCout, que é igual a 25 graus Celsius, e depois o T2, que é o THout menos o TCin, que é de 20 graus Celsius. Assim, a gente vai utilizar a fórmula igual a gente usou nas questões anteriores, do ΔTml, nesse caso, que a gente vai achar que é de aproximadamente 22,41 graus Celsius. Assim, a gente vai precisar agora calcular o P e o R, baseado nos valores da temperatura, e utilizando a tabela 1118, a gente vai achar que F é aproximadamente 0,88. Assim, o ΔTml vai ser igual a esse fator de correção vezes o ΔTmlCC, que a gente calculou no problema anterior, ou seja, dando um valor menor que o anterior, dando 19,72 graus Celsius. Assim, como a gente quer saber a área, a gente utiliza a fórmula do Q igual a U AS ΔTml, a gente achar que a área S é de aproximadamente 13,47 metros quadrados. Para a penúltima questão, que a gente sabe que... Agora sim. Para a penúltima questão, a gente sabe que água fria entra no tubo de trocador de calor com 2 passos no casco e 23 passos no tubo a 14 graus Celsius, é uma taxa de 3 kg por segundo, enquanto o óleo quente entra no casco a 200 com a mesma vazão máxima. O coeficiente global de transferência de calor na base da superfície do tubo é de 300 watts por metro quadrado Kelvin, a superfície de transferência de calor nesse lado é 20 metros quadrados. Determine a taxa de calor utilizando o método LMTD e o método EPSILON-NTU. Beleza. Primeira coisa que a gente vai saber é a gente quer achar a capacidade C, a capacidade H. O que a gente vai ver que a capacidade C é de 12.540 watts por watts Kelvin e a capacidade em H é 6.600 watts Kelvin. Assim, a gente vai determinar aqui o C mínimo é de 6.600 watts Kelvin e o C máximo é de 12.540 watts Kelvin. Assim, a razão Czinha vai ser de aproximadamente 0,263. Agora, para a gente achar o NTU, a gente sabe que é U AS sobre o C mínimo, que vai ser de aproximadamente 0,9. E aí, para a gente achar o Epsilon, a gente vai utilizar essa fórmula. Não sei se é a fórmula adequada, mas foi a fórmula que eu consegui, tentando pela internet também, utilizando outros meios, outras fontes de pesquisa, achando um valor de Epsilon de 0,511. Assim, o Q máximo vai ser igual ao C mínimo vezes a diferença de temperatura de THI menos a variação da temperatura de entrada, o que vai dar 1.227.600 watts. Assim, para a gente achar o Q real, a gente vai achar que a gente tem que pegar o Epsilon e multiplicar pelo Q máximo. Assim, tornando 0,511 vezes o Q máximo, que vai dar de aproximadamente uma taxa de 627 kW. Esse é o método NTU Epsilon. Agora, para o próximo método, que é o método LMTD, que é o que a gente utiliza tabelas. A única coisa que a gente tem que lembrar é que a vazão é igual a CH vezes TH de entrada menos TH de saída é igual a CC, TC out menos TC in. Assim, a gente vai achar a temperatura TH out e o TC out, que ambos vão ser respectivamente 105 graus Celsius e 64 graus Celsius. Assim, a gente vai calcular o ΔT1 e o ΔT2 e depois aplicar na fórmula
do ΔTml CC, que é o ΔTml contra a corrente, que vai ser de aproximadamente 112 graus Celsius. Assim a gente vai determinar o valor de P e o valor de R, e assim a gente vai jogar utilizando a tabela, a gente vai achar que F é aproximadamente 0,97. Assim a gente pega o ΔTml e multiplica o ΔTml contra a corrente e multiplica por esse fator de correção, dando um valor de aproximadamente 108,6 graus Celsius. Assim, para a gente achar a taxa de transferência de calor, a gente multiplica 300 vezes 20 vezes 108,6, achando uma taxa de transferência de calor de 651,6 kW. A diferença está em que na não exatidão dos métodos e na variação de fórmulas e diferença de aproximações. O que eu acabei de falar no slide, agora há pouco, está aí nesse slide, que a gente igualou as fórmulas, achou o valor de P e de R, utilizando a tabela 1118, a gente vai conseguir achar o valor de Q, e falando de novo sobre a diferença, essa diferença de temperatura, essa diferença de valor da taxa de transferência de calor, dá por diferença de aproximações e pela não exatidão 100% dos métodos. E agora para a última questão, diz que água fria entrando nos tubos de um trocador de calor com 2 passos no casco e 20 passos no tubo, a 15 graus Celsius, a uma taxa de 4 kg por segundo, enquanto o óleo quente entra no casco a 130 graus com a mesma vazão máxima e o deixa a 60 graus. Considerando que o coeficiente global de transferência de calor com base na superfície externa do tubo é 220 watts por metro quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor e a superfície de transferência de calor na face externa do tubo. Sim, para determinar a taxa de transferência de calor, a gente vai achar o CC e o CH. E para determinar, a gente vai achar que Q é igual a CH vezes THin menos THout, ou que a gente vai achar um valor de 616 kW. Agora, para achar a superfície de transferência de calor na face externa do tubo, a gente já com a taxa de transferência calculada aqui, a gente vai saber que Q é igual a CC TCout menos TCin, o que a gente já tem, a gente só precisa, nesse caso, achar o TCout, que vai ser de aproximadamente 51,84 graus Celsius. Assim, utilizando de novo a variação T1 e a variação T2, a gente aplicando o ΔTml em contracorrente, a gente vai achar que é de aproximadamente 60,1 graus Celsius. Assim, utilizando as temperaturas para achar o valor de P e de R, a gente vai utilizar a tabela nos 18. Utilizando a tabela, a gente vai achar que o fator de correção é de aproximadamente 0,97. Assim, para a gente achar o ΔTml verdadeiro, a gente multiplica esse fator de correção pelo ΔTml de contracorrente, achando um valor de 58,30 graus Celsius. Assim, para a gente saber a área, a gente sabe que calor é igual a U AS ΔTml. Isolando o AS, a gente vai achar que o AS é de aproximadamente 48 metros quadrados.